Olá pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula daquela disciplina que você ama, a matemática. Eu sei que você gosta. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós vamos ver pesquisas, tabelas e gráficos. Você vai precisar na aula de hoje de um caderno, lápis, borracha. Se você não tiver um caderno, pode ser uma folha de anotações mesmo. E se você tiver calculadora, também vai ser útil, porque ela vai ajudar você a fazer aquelas operações de uma forma mais fácil, tá ok? Vamos lá. Os objetivos da aula. Hoje, os objetivos são compreender e saber calcular a frequência relativa. Lembra que eu falei na aula passada que nesta aula nós íamos aprender a calcular essa frequência relativa? Então, chegou o momento. Saber qual gráfico é mais apropriado para determinada variável. E saber organizar, realizar e analisar informações de pesquisa. Vamos à aula então. O que vimos na nossa última aula? Nós vimos população e amostra. Lembra-se a diferença entre uma e outra? População é o total dos elementos e amostra uma parte dessa população. Tipos de amostragem. Tínhamos 3 procedimentos, né? Simples, a sistemática e a estratificada. As variáveis que podiam ser quantitativas e qualitativas, e as quantitativas eram divididas ou separadas em discretas e contínuas, e as qualitativas podiam ser caracterizadas como nominais e ordinais. Lembrou? Vamos lá. Gráficos e tabelas. Para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. O tipo de tabela e de gráfico que vamos utilizar, ele depende da variável que está sendo analisada. Bom, nós temos aqui uma tabela que já é conhecida da nossa última aula, né? Esporte preferido dos alunos do 8º ano A. Esporte. Nós temos ali as variáveis: futebol, vôlei e basquete. A frequência absoluta e ali na terceira coluna a frequência relativa. Agora a definição, aquela que eu tinha dito em nossa última aula. Frequência absoluta é o número de vezes em que cada elemento aparece na amostra, ou em um intervalo da amostra. Então, ali apareceram 9 estudantes que preferem futebol, 12 estudantes que preferem vôlei e 9 estudantes que preferem basquete, certo? Na frequência relativa, a definição é a porcentagem da frequência de cada elemento ou intervalo da amostra. Então, quantos por cento dos alunos preferem futebol? São 30% dos alunos, aqueles 9 ali. 12 preferem vôlei, mas em porcentagem isso representa quanto do total? 40%. 40% dos estudantes desta turma do 8º A preferem vôlei, certo? Como que a gente vai calcular essa frequência relativa? Olha lá, nós vamos, como eu disse na última aula, nós vamos dividir aquela parte que nós queremos saber pelo total de estudantes que nós temos, assim como nós já vimos em outras aulas de porcentagem, certo? Quando você quer saber qual é a porcentagem daquele valor, você pega aquele valor e divide pelo total. Então, a nossa fração vai ficar como ali, ó, 9 dividido por 30, ou 9 sobre 30, que dá igual a 0,30. Professor, da onde veio esse 0,30? Bom, você pode calcular aí com a sua calculadora, 9 dividido por 30, certo? Vai dar 0,30 e como que eu faço agora para transformar esse valor em porcentagem? Então, para calcular essa frequência relativa, nós vamos pegar a parte, que são os 9 estudantes que preferem futebol, e dividir pelo total de estudantes, que é 30. Vai ficar 9 dividido por 30. E quanto que vai dar esse 9 dividido por 30? Está ali, ó. Dá 0,30. Mas, professor, como que chega nesse resultado? Bom, 9 dividido por 30. Você pode utilizar aquela calculadora que eu disse no início da aula, que se você tivesse aí em mãos, ficaria mais fácil. Ou, se você não tiver calculadora, vamos relembrar como é que a gente faz essa divisão aqui. O 9 eu não posso dividir por 30, porque ele é menor. Então eu vou ter que colocar um zerinho aqui, deixa eu colocar em vermelho para você conseguir ver melhor, e aqui eu vou ter que colocar uma vírgula. E claro que um zero antes dessa vírgula. Agora basta dividir esse 90 por 30. 90 dividido por 30 vai dar 3, e 3 vezes 30 vai dar o 90, e o resto zero, que significa que acabou a minha divisão, e o quociente, a resposta aqui é 0,3, como já está aí
na tela para você. Mas esse 0,3 é o valor em decimal. Aqui nós temos em fração, aqui nós temos em decimal. Eu preciso desse valor em porcentagem para preencher a minha coluna da frequência relativa. E como eu vou transformar esse valor aqui em porcentagem? Bom, aqui embaixo não aparece nenhum número ali, né? Mas você já sabe que quando não aparece nenhum número é porque o número é 1, certo? E eu quero transformar esse 1 em 100. Por que, professor, você quer transformar ele em 100? Porque eu quero transformar em porcento, certo? Então o 1 vai ter que virar 100. Ele tem uma vírgula aqui, ó, que também não aparece, né? Porque com a vírgula ou 100 dá na mesma. Mas ele tem uma vírgula que está ali. Se eu deslocar esta vírgula 2 casas para a direita, ou seja, se eu multiplicar este número por 100, 1 vezes 100 vai dar 100. E eu vou fazer a mesma coisa com esta vírgula aqui em cima também. Vou deslocar ela 2 casas para a esquerda, ou multiplicar este número aqui por 100, e vai dar 30. 30 por 100 é a mesma coisa que 30%. Então, na nossa tabelinha ali, vai ficar 30%. Se eu vou voltar aqui para você perceber, aquele 12 dividido pelo 30, o pessoal que gosta de vôlei, que prefere vôlei, né, a preferência ali dos estudantes para vôlei é de 40%, porque ao dividir o 12 pelo 30 vai dar 40, vai dar 0,4, que multiplicado por 100 vai dar 40%. O basquete, como ficou igual ao de futebol, a frequência relativa também é a mesma. Bom, vamos ver um problema agora. Em uma pesquisa, 200 jovens universitários foram entrevistados para saber sobre o seu consumo diário de água. O resultado da pesquisa está apresentado na tabela abaixo. Então, veja ali a tabelinha. Consumo de água. Eu tenho na primeira coluna a quantidade de copos de água por dia, então é uma variável quantitativa discreta, né? São 3 copos, 6 copos, 9 copos e 12 copos. A quantidade de pessoas que tomam 3 copos por dia ali, tem 44 pessoas, 112 jovens universitários tomam 6 copos por dia, 28 tomam 9 copos por dia e 16 tomam 12 copos de água por dia. No total, foram entrevistados nesta pesquisa 200 jovens, como ele disse no enunciado, como mostra lá na tabela. O que eu quero agora é que você encontre e preencha a terceira coluna, a coluna da frequência relativa ali para mim. Eu vou te dar um tempinho para você fazer isso daí e daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Vamos corrigir aqui, vamos ver se você conseguiu acertar. Na primeira linha, lá, frequência relativa. Então, eu quero saber quantos por cento, o 44, que é o número de jovens, né, que tomam 3 copos por dia, quantos por cento este 44 representa do total, que é de 200. Então, eu vou pegar o 44 e vou dividir pelo 200. Não é 100, professor. Aqui é um 2, hein, pessoal? É 44 sobre 200. Eu não vou fazer como esse daqui. Porque aqui, se você perceber, está muito mais fácil em transformar esse 200 em 100, que é o que eu quero fazer, transformar em porcentagem, por cento. Está muito mais fácil eu dividir esse 200 por 2, certo? Então eu vou simplesmente simplificar aqui. Vou dividir esse 200 por 2 e ele vai virar 100. E claro que, como eu fiz isso embaixo da fração, eu também tenho que fazer a mesma coisa em cima. Então eu também vou dividir por 2 aqui em cima. E 44 dividido por 2 vai dar 22 sobre 100, ou seja, 22%, que é o que está ali aparecendo na tabelinha. Vamos para a segunda. A segunda linha eu tenho 112 jovens universitários que tomam 6 copos de água por dia. Eu não preciso fazer de novo aqui, né? Você já entendeu que para calcular essa porcentagem eu vou ter que dividir por 2. Vou repetir só o início aqui. 112 sobre 200, que é o total. A parte que eu quero descobrir a porcentagem dividido pelo total, que é 200. Eu vou ter que transformar o 200 em 100, então vou ter que dividir o 112 por 2 de novo. Todos esses valores eu vou dividir por 2. 112 dividido por 2 vai dar 56%. O número de jovens que toma 9 copos de água por dia é 28, então esses jovens representam 14% do total. 28 dividido por 2. E os que tomam 12 copos por dia são 16. Do total, representa 8%. 16 dividido por 2, certo? No total, temos ali 100%. 22% mais 56%, 14% e 8%. Bom, agora nós vamos falar de gráficos. Você consegue perceber que nós temos aqui um título no gráfico 1? Nós vamos falar dos elementos do gráfico. Nós temos ali o título e dá para perceber claramente que este gráfico está falando do esporte preferido dos estudantes do 8º ano A, assim como na nossa tabela tinha aquele título. Além de você olhar para o título do gráfico, é muito importante que você perceba os eixos do gráfico. O que está escrito no eixo do gráfico? Nós temos 2 eixos aqui, né? Temos o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal está escrito esporte, então ali ele está colocando as minhas variáveis, né? Futebol, vôlei e basquete. E no eixo vertical, nós temos frequência absoluta. Ali estão os números que vão medir a quantidade de pessoas que preferem futebol, ou vôlei, ou basquete. E temos ainda uma terceira informação aqui no gráfico, que você também não pode deixar de colocar e perceber isso quando estiver trabalhando com gráficos, que é a fonte. Da onde estão vindo esses dados? Da onde vem esta informação? É uma pesquisa? E onde foi feita a pesquisa? Com quem foi feita a pesquisa? Aonde está registrada essa pesquisa? Isso vai aparecer ali na fonte. No meu caso aqui os dados são fictícios, né? Ficção, porque eu criei esse gráfico aí só para mostrar para vocês os elementos do gráfico, certo? Vamos em frente então. Aqui nós temos as classificações do gráfico. Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico de barras. Não, professor, mas espera aí, está escrito ali gráfico de colunas. Porque é um gráfico de barras verticais, certo? Então, ele também é muito chamado de gráfico, é conhecido como gráfico de colunas. No gráfico da direita, nós temos um outro gráfico de barras, mas nesse caso, ele não está disposto na forma de colunas. Os dois são gráficos de barras, certo? Aqui no gráfico 3, nós temos também um outro gráfico de colunas e perceba que
tanto no slide anterior, quando tínhamos o gráfico de barras em colunas e barras horizontais, aqui neste gráfico nós temos a representação de uma quantidade de números, né? Nós temos a variável é quantitativa e pode ser discreta ou pode ser uma qualitativa nominal, como nós vimos antes. Agora perceba que no gráfico 4 é diferente. No gráfico 4, essas colunas elas estão juntas. Nós chamamos este gráfico de histograma, porque não há separação entre as colunas. E por que não há separação entre as colunas? Porque ele está representando uma variável quantitativa contínua, né? Nós temos ali a altura dos estudantes. Então, é uma variável contínua. Certo, galera? Podem ser utilizados para todos os tipos de variáveis. Esses gráficos aqui, ó, gráfico de setores, ou você também já deve ter ouvido falar gráfico de pizza. Ele é comum, muito conhecido como gráfico de pizza porque ele assemelha-se a uma pizza aí, né? Redondinho, colorido, mas o nome correto é gráfico de setores. Ele está dividido em setores. E o bacana desse gráfico, e é por isso que você vê muito ele por aí em pesquisas, principalmente em pesquisa eleitoral, é que ele pode ser utilizado para todos os tipos de variáveis. Nós temos ali um gráfico de setores para variável qualitativa, né? Na primeira, que nós temos o futebol, o vôlei e basquete. Nós temos ali na segunda a qualitativa ordinal. No terceiro nós temos a quantitativa discreta. E no quarto nós temos um gráfico de setores para a nossa variável quantitativa contínua. Ok? Então, vamos a um problema agora. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa socioeconômica, na qual foi perguntado a cada um dos 600 entrevistados quantos aparelhos de TV há em sua casa. Perceba ali no gráfico que você tem o título do gráfico, né? Aparelhos de TV nas residências. 600 pessoas entrevistadas, você tem uma informação ali junto com o título, que também encontra-se no enunciado do problema. E aí você tem o gráfico com as informações de valores de frequência relativa, a porcentagem que cada um daqueles setores representa do total, e do lado direito você tem uma legenda, o número de aparelhos ali, né? O número de aparelhos, o número de pessoas com 0 aparelhos de TV, outros com uma, e as cores ali representativas no gráfico, e embaixo a fonte. Nesse caso, eu fiz esse gráfico para a aula de hoje, também a fonte são dados fictícios. Se fosse de uma pesquisa, por exemplo, organizada pelo IBGE, estaria ali a fonte IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa realizada no ano tal, mês tal, dia tal, todas as informações que tem que estar, certo? Esse aqui eu vou querer que você responda o seguinte, que você preencha aquela tabelinha ali, ó. Complete a coluna da frequência absoluta na tabela abaixo. Como que a gente calcula aquela frequência absoluta? A frequência absoluta é o número de pessoas que tem 0 aparelho de TV, o número de pessoas que tem 1 aparelho de TV. Ali você tem a frequência relativa dessas pessoas, né? 4% do total de entrevistados tem 0 aparelhos. 20% do total de entrevistados tem 1 aparelho. Então eu vou dar um tempinho para você preencher esta coluna aí e já já a gente volta para corrigir.
Ok, vamos lá corrigir então. Eu quero preencher aquela coluna onde está escrito frequência absoluta. Então, eu quero calcular quantas pessoas têm 0 aparelhos de TV em casa. Eu sei que 4% do total das pessoas têm 0 aparelhos de TV. Então, 4% de... Quanto é o total de pessoas aí nessa pesquisa? Foram 600 pessoas entrevistadas, né? Está escrito lá no enunciado e também no título do gráfico. Então, é 4% de 600. A gente fez, na nossa primeira aula de porcentagem, aquela continha de cabeça, aquela continha mental, para você aprender a calcular quanto que era 10% de um valor que termina em 0, certo? Vamos fazer aqui agora, para você aprender mentalmente, rapidamente, quanto que é 1% de um valor que termina em 0. Quanto que seria 1% de 600? Opa! 600. 1% de 600. 1% é a mesma coisa que 100 dividido por 100. Vai dar 1. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir ele por 100. 1% de 600 vai dar 6. Certo? 600 dividido por 100. Ah, mas aqui eu quero saber quanto que é 4%. Então, é esse valor aqui vezes 4. 6 vezes 4 vai dar igual a 24. Então, na minha primeira linha ali, 24 pessoas têm 0 aparelhos de TV em casa. Na segunda, quantas pessoas têm um aparelho de TV? Então, o que eu quero calcular é 20% de 600. Lembra como que eu calculo 10% de um valor? Quanto que é 10% de 600? 10% de 600 é a mesma coisa que 100 dividido por 10. Então, vou fazer 600 dividido por 10. 600 dividido por 10 é 60. Ah, mas aqui eu quero saber quanto que é 20%. Então, é 60 vezes 2. 10% é 60. 10 vezes 2 não é 20? Então, 60 vezes 2, que é 120, é o 20% de 600. Então, 20% de 600 representa 120 pessoas. Quer dizer que 120 pessoas da minha pesquisa têm um aparelho de TV. Da mesma forma, eu vou calcular agora quantos por cento aqui, quantas pessoas representam 60%. 60% de 600, olha só,
10% é 60. 60% é a mesma coisa que esse 10% aqui vezes 6, não é? Então aqui eu vou multiplicar o 60 por 6. 60 vezes 6, 360, porque 6 vezes 6 é 36. Então, 360 pessoas têm 2 aparelhos de TV. 14% tem 3 aparelhos de TV. Bom, 14% é a mesma coisa que 10% mais 4%. Concorda? Então, 14% de 600 entrevistados vai ser 10%, que é 60, mais os 4% aqui, que é 24. Então, vai ficar 60 mais 24, que vai dar 84 pessoas. Está lá na nossa tabelinha. E 2% de 600. Nossa, olha que facinho esse, hein? 2% de 600 vai dar igual a quanto? Vou colocar aqui preto também. 1% de 600 é 6, não é? Se 1% de 600 é 6, 2%, que é 1 vezes 2, vai ser 6 vezes 2, que vai dar 12 pessoas. Então, 12 pessoas da nossa entrevista, dos 600 pessoas, 12 pessoas têm 4 aparelhos de TV. Ok? Vamos lá. Realizando pesquisas estatísticas. Para realizar uma pesquisa, precisamos de um objetivo que nos possibilita identificar a população a ser pesquisada, a necessidade de fazer uma amostragem e a variável a ser estudada. Depois, é necessário um planejamento de como será feita a coleta de dados. Então, quando você vai realizar uma pesquisa, a gente tem que analisar tudo isso daí. Essa coleta de dados, ela pode ser feita de várias maneiras diferentes, ok? Ela pode ser feita com um questionário, ela pode ser feita através de entrevista verbal, falada, ela pode ser feita através de um questionário pela internet, que hoje em dia é muito comum e nós vamos ver em próximas aulas, inclusive, como fazer essa entrevista, essa pesquisa via internet, por meios digitais, utilizando aplicativos que são gratuitos, certo? Realizando pesquisas estatísticas. Olha esse exemplo lá. A escola em que Ana estuda pretende levar os estudantes dos 8º e 9º anos para assistir a uma peça de teatro. Este é o objetivo da pesquisa. Para isso, a coordenadora resolveu fazer uma pesquisa sobre qual peça eles gostariam de assistir. Esta é a nossa variável, as peças. Ela entrevistou 60 estudantes, a amostra, dos 200 estudantes matriculados nos 8º e 9º anos. Esta é a nossa população. Temos uma população de 200 estudantes nessas duas turmas. Como a população a ser pesquisada tem 120 meninas e 80 meninos, ela selecionou uma amostra proporcional estratificada. O número de meninos é diferente do número de meninas. Então, nós vamos pegar uma proporção equivalente das duas variáveis ali, dos meninos e das meninas. Bom, a professora selecionou 60 estudantes do total de 200. Quantos por cento será que este 60 representa do total de 200? Para descobrir isso, nós vamos dividir o 60 pelo total, que é o 200. 60 dividido por 200, ou 60 sobre 200, simplificando ali ou utilizando a calculadora, você vai descobrir 0,3. E 0,3, transformando em porcentagem, a gente já viu que dá 30%. Então agora eu vou dar um tempinho para você descobrir qual o número de meninos e qual o número de meninas que a coordenadora vai retirar ali para completar a amostra dela. Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
Vamos lá, vamos corrigir e ver se você acertou esse número aí. Nós temos que retirar aqui 30% de 120, será o número de meninas, e 30% de 80, que será o número de meninos. Bom, você já aprendeu a fazer essa continha e percebe que basta multiplicar o 8 pelo 3 ali, nós já vamos obter o resultado, né? 8 vezes 3, 24. Se você multiplica o 80 pelo 30, vai dar 2.400, mas tem que dividir por 100, vai dar 24. E o número de meninas vem de 12 vezes 3, né? 12 vezes 3, 36. Então, 24 meninos irão responder e 36 meninas irão responder a pesquisa. Realizando pesquisas ainda. Depois de selecionada a amostra, a coordenadora elaborou um questionário simples em que perguntava a preferência de cada estudante, se a peça 1, se a peça 2 ou se pela peça 3. Ela organizou os dados coletados em uma tabela e em um gráfico. Essa pesquisa que a professora fez, essa coleta de dados, né, é um questionário simples, né? Você pode pedir simplesmente para um estudante, anota o seu nome e a peça onde você quer ir. E aí ela colocou lá, a peça 1, 28 estudantes deram preferência pela peça 1, 15 pela peça 2 e 17 pela peça 3, fazendo aí um total de 60 estudantes entrevistados. E o gráfico ficou daquela maneira ali, ó, a peça 1, a peça 2 e a peça 3. Ficou um gráfico de colunas. Observe ali o título, peça de teatro preferida, os eixos do gráfico, né, o eixo horizontal, onde estão ali as peças, e o eixo vertical estão ali as frequências absolutas. Vamos lá, então. Agora nós vamos falar de tecnologias de comunicação. Eu tenho quase certeza que esta tecnologia muitos de vocês conhecem. Porém, tem muitos que não conhecem e vão adorar conhecer. Você já sabe, quem de vocês já sabe, que você pode ditar para o celular e ele vai escrever para você. Vamos supor que você tem uma carta, um texto, ou até mesmo um trabalho para escrever. E você demora muito para digitar, ou você tem pouco tempo para fazer isso, ou porque você acha mais fácil mesmo. Você pode simplesmente ditar para o celular e ele escreve tudo para você. Este comando, essa ferramenta, é uma ferramenta do Google. Se você entrar lá na Play Store e digitar Gboard, que é o nome deste teclado desenvolvido pelo Google, ele vai aparecer lá para você, você faz o download dele e depois que você tiver feito o download, ele vai aparecer do ladinho ali do seu teclado como um microfonezinho. Você clica naquele microfonezinho e começa a digitar. Eu vou te mostrar como é que funciona isso aqui agora. Vamos lá então, eu já instalei aqui o Gboard, cliquei no microfone. Para aqueles que preferem falar em vez de digitar, vírgula, o teclado Gboard do Google oferece a opção de ditado. Ponto. Vou desativar aqui, ele demora um pouquinho para ler, mas está aí, ó. Como você pode perceber, eu apenas falei e ele escreveu o que eu disse. Então, eu espero que você tenha gostado dessa tecnologia, é bastante útil. Agora vamos a uma outra tecnologia que nós já estamos, inclusive, familiarizados, a planilha eletrônica. Nós vamos fazer esta mesma atividade, este mesmo probleminha, que era aquele problema do consumo de água, que nós realizamos agora há pouco,
só que agora nós vamos fazer ele na nossa planilha eletrônica. Vamos lá então, eu vou te mostrar aqui passo a passo, vamos construir juntos, utilizando este recurso do microfone, podendo falar, que nós acabamos de ver. Vamos lá, vamos construir a nossa tabela então aqui. Eu selecionei uma célula qualquer ali e vou digitar aqui, né? O que nós vamos fazer a nossa tabelinha? Consumo de água. Agora, aqui do lado, opa, tá difícil aqui. Deixa eu... Essa ferramenta aqui, ó, é mesclar células. Ela serve para você juntar 3 células, ou 2, ou mais, né? Você que escolhe. Eu selecionei para pôr o título. Quantidade de copos de água, abre parênteses, por dia, fecha parênteses. Perceba que quando eu falo em abrir parênteses e fechar parênteses, o teclado ele entende também. Agora olha aqui, ó, eu selecionei esta célula e coloquei aqui para ajustar o texto. Perceba que ele ajusta o texto, né, na hora de ajudar ali na formatação. Agora eu coloquei para centralizar, nós tínhamos feito isso já em uma tabela anterior, na aula anterior. Frequência absoluta. Vou ajustar esse texto aqui também. Ó, seleciono aqui embaixo, do lado direito aqui, célula, vou ali em ajustar texto. Quando eu selecionei aqui para ajustar o texto, eu cliquei lá em cima naquele A. Tá? Para quem não acompanhou, ó, perceba agora. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Selecionei a coluna toda, cliquei lá, ó, célula. Vou digitar primeiro aqui. Frequência relativa. Vou abrir parênteses. Colocar aqui o símbolozinho de porcentagem, fecho parênteses, pronto, agora eu vou ajustar lá o meu texto, ó. Clico lá em cima naquele A lá, clico em célula e vou ajustar texto. Pegou aí? Ó, ele automaticamente ajusta o texto na linha. Agora vamos colocar aquelas quantidades que nós vimos lá no exercício, na tabelinha, né? Aqui são 3 copos, na próxima linha aqui são 6, aqui são 9, aqui são 12, e na próxima linha aqui temos o total. Na coluna da direita, total, certo? Na coluna da direita, frequência absoluta. Esses são os valores que eu já tenho pronto. Aqui foram 44 jovens que tomam 3 copos. Aqui foram 112 jovens universitários. Lembra dessa pesquisa que a gente fez agora, aqui no exercício anterior? 28 e aqui foram 16. Bom, o total, lembra que nós já fizemos na aula anterior, né? Vou clicar aqui em FX e vou selecionar a função soma. Primeiro eu vou selecionar aqui matemática e agora vou lá no S. Lá está sum. Clica em sum e ali você vai colocar... Opa, saiu 2 vezes aqui, cliquei 2 vezes, perdão. Aí apaga esse aqui, deixa só uma vez. Sum, abre parênteses, vou colocar as células que eu quero somar. Eu vou somar de qual célula até qual célula. Ó, observe lá, eu quero somar da célula C5, está na coluna C, linha 5, que é o 44, até o 16, que está na célula C8. Então, vou escrever aqui dentro do parênteses, C5, 2 pontos, C8. Esse 2 pontos significa até, de uma célula até outra, ok? Ele não é um símbolo de divisão aqui no Excel, ou no programa de planilhas eletrônicas que você está usando. Frequência relativa, agora que vem o que a gente quer saber. A frequência relativa, vamos lembrar, é a parte que eu quero saber dividido pelo total. Então eu vou escrever aqui igual a célula C5, que é a célula onde está o 44, e a barra dividido por C9, que é onde está o valor total. Vou dar um igual, vai aparecer ali o valor decimal, 0,22, porque 44 dividido por 200 é 0,22. Então eu vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. E aí eu tenho 22%. Certo, galera?
basta você fazer a mesma coisa para os outros. Ó, igual, nesse caso vai ser a célula C6, que eu vou dividir pelo total, né? Vou dividir pela célula C9, multiplicado por 100. Ele vai pegar o valor que está na célula C6 ali, o 112, e vai dividir pelo 200 e multiplicar por 100. Deu 56%, assim como tinha dado na nossa tabelinha que nós fizemos anteriormente. Se você não tem celular ou computador aí para fazer essa atividade, não se preocupe. Eu tenho certeza que você prestou atenção e entendeu como é que faz, e quando você tiver a oportunidade, você pode tentar experimentar e fazer essa atividade também. Certinho? Olha só, C8 dividido por C9, quase que eu errei aqui, ó, 8%. E para terminar, a nossa última, né, vai ser a célula C9, que é o 200, dividido por ela mesma, que vai dar 1, é claro, né? E 1 vezes 100 vai dar um total de 100%. Olha lá, apertando o verdinho, tá aí a nossa tabelinha. Vamos lá, o que aprendemos hoje? Bom, hoje vimos como calcular a frequência relativa. Para calcular a frequência relativa, basta você pegar uma parte, a parte que você deseja calcular, e dividir pelo total. Já falamos disso, inclusive, em aulas anteriores, né? Também vimos os elementos de um gráfico, título, a fonte, os eixos. É muito importante você observar o que vai escrito nos eixos, né? E as características dos gráficos, gráficos de colunas, de barras, o histograma e o gráfico de setores. E como realizar uma pesquisa, desde a seleção da amostra e a coleta de dados até a apresentação da tabela e o gráfico. Na aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estudem bastante, façam bastante exercício e tenham ótimos estudos, e até a nossa próxima aula.